Apoie este canal para que possamos manter nosso projeto de distribuir audiolivros de qualidade gratuitamente para todos. A sua ajuda é essencial para mantermos o nosso trabalho. Faça uma doação pelo Pix de qualquer valor pela chave telefônica na descrição abaixo, ou pelo link do QR Code na descrição do vídeo. Se preferir transferência bancária, confira as informações na descrição abaixo. Muito obrigado. Quimera Audiolivros apresenta Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Allan Kardec, 1858, primeiro ano, maio, quarta parte. Morte de Luís XI, extraído do manuscrito ditado por Luís XI à senhorita Hermance du Falques. Nota: rogamos aos nossos leitores que se reportem às observações que fizemos sobre estas notáveis comunicações em nosso artigo de março último. Não me sentindo bastante firme para ouvir pronunciar a palavra morte, muitas vezes tinha recomendado a meus oficiais que apenas me dissessem quando me vissem em perigo. Falai pouco e eu saberia o que isso significava. Quando já não havia mais esperança, Olivier Lidain me disse duramente, na presença de Francisco de Paula e de Coitier: Majestade, é preciso que nos desobriguemos de nosso dever. Não tenhais mais esperanças neste santo homem, nem em qualquer outro, porquanto chegastes ao fim, pensai em vossa consciência, não há mais remédio. A essas palavras cruéis, toda uma revolução operou-se em mim. Eu já não era o mesmo homem, e me surpreendia comigo mesmo. O passado desenrolou-se rapidamente ante meus olhos, e as coisas me pareceram sob um aspecto novo. Não sei que de estranho se passava em mim. O duro olhar de Olivier Lidain, fixado sobre o meu rosto, parecia interrogar-me. Para subtrair-me a esse olhar frio e inquisidor, respondi com aparente tranquilidade: espero que Deus me ajude, talvez eu não esteja tão doente como imaginais. Ditei minhas últimas vontades, e mandei para junto do jovem rei aqueles que ainda me cercavam. Encontrei-me só com meu confessor, Francisco de Paula, Lidain e Coitier. Francisco me fez uma exortação tocante. A cada uma de suas palavras parecia que os meus vícios se apagavam, e que a natureza retomava seu curso. Senti-me aliviado e comecei a recobrar um pouco de esperança na clemência de Deus. Recebi os últimos sacramentos com uma piedade firme e resignada. Repeti a cada instante: Nossa Senhora de Embrun, minha boa senhora, ajudai-me. Terça-feira, 30 de agosto, cerca de 7 horas da noite, caí em nova prostração. Todos os que estavam presentes, crendo-me morto, retiraram-se. Olivier Lidain e Coitier, temendo a execração pública, permaneceram junto ao meu leito, já que não tinham outro asilo. Logo recobrei inteiramente a consciência. Ergui-me, sentei-me na cama, e olhei em torno de mim. Ninguém de minha família lá estava, nenhuma mão amiga buscava a minha nesse momento supremo, para suavizar minha agonia numa última carícia. Aquela hora, talvez, meus filhos se divertissem, enquanto seu pai morria. Ninguém pensou que o culpado ainda pudesse ter um coração que compreendesse o seu. Procurei ouvir um soluço abafado, mas só ouvi as risadas dos dois miseráveis, que estavam junto de mim. Em um canto do quarto, percebi minha galga favorita que morria de velha. Meu coração estremeceu de alegria. Tinha um amigo, um ser que me estimava. Fiz-lhe sinal com a mão. A galga se arrastou com dificuldade até o pé de meu leito, e veio lamber-me a mão agonizante. Olivier percebeu esse movimento. Praguejando, levantou-se bruscamente e golpeou o infeliz animal com um bastão até que morresse. Ao morrer, meu único amigo lançou-me um longo e doloroso olhar. Olivier empurrou-me violentamente sobre o leito. Deixei-me cair e entreguei a Deus a minha alma culpada. Variedades. O falso Rome. Lia-se há pouco tempo, nos jornais de Lyon, o seguinte anúncio, veiculado igualmente em cartazes fixados nas paredes da cidade:
O Sr. Home, o célebre médium americano, que teve a honra de fazer suas experiências perante SM Imperador, a partir de quinta-feira, 1 de abril, dará sessões de espiritualismo no Grande Teatro de Lyon. Produzirá aparições, etc., etc. Poltronas especiais serão dispostas no teatro para os senhores médicos e sábios, a fim de poderem assegurar-se de que nada foi preparado. Nota: Napoleão III, último imperador francês, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, não disfarçava seu interesse pela doutrina espírita. A pedido seu, o próprio Allan Kardec compareceu às Tulherias, para tratar da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos. Sabe-se, inclusive, que memoráveis sessões espíritas de efeitos físicos foram realizadas no antigo palácio de Catarina de Médicis, na presença do soberano e da imperatriz Eugênia. Excessivamente modesto e discreto, traços marcantes de sua personalidade, jamais o codificador fez alarde desse fato. As sessões serão variadas pelas experiências da célebre vidente, Senhora X, sonâmbula extralúcida, que reproduzirá sucessivamente todos os sentimentos, à vontade dos espectadores. Preço dos lugares: 5 francos, primeira classe, e 3 francos, segunda classe. Os antagonistas do Sr. Home, alguns escrevem não quiseram perder essa ocasião de o expor ao ridículo. Em seu ardente desejo de fisgá-lo, acolheram essa grosseira mistificação com uma solicitude que bem atesta a sua má-fé e o seu desprezo pela verdade, porquanto, antes de atirar pedras nos outros, é preciso assegurar-se de que elas não errarão o alvo. Mas a paixão é cega, não raciocina, e, muitas vezes, engana-se a si mesma na tentativa de prejudicar os outros. Eis, pois, exclamaram jubilosos, esse homem tão glorificado, reduzido a mostrar-se nos palcos, dando espetáculos a tanto por pessoa. E os seus jornais a darem crédito ao fato sem maior exame. Infelizmente, para eles, sua alegria não durou muito. Mais que depressa, nos escreveram de Lyon, para obter informações que pudessem ajudar a desmascarar a fraude, e isso não foi difícil, graças, sobretudo, ao zelo de numerosos adeptos, que o espiritismo conta naquela cidade. Assim que o diretor do teatro soube, de que negócio se tratava, imediatamente dirigiu aos jornais a carta seguinte: Senhor redator, apresso-me a informar que o espetáculo anunciado para quinta-feira, 1º de abril, no Grande Teatro, não mais será realizado. Eu julgava haver cedido a sala ao Sr. Home, e não ao Sr. Lambert Laroche, que se diz As pessoas que antecipadamente obtiveram camarotes ou cadeiras numeradas na plateia, poderão apresentar-se à bilheteria para serem reembolsadas. Por outro lado, o acima mencionado Lambert Laroche, natural de Langres, interpelado acerca de sua identidade, achou por bem responder nos seguintes termos, que reproduzimos na íntegra, visto não desejarmos absolutamente que ele nos possa acusar da menor alteração. Vós me submeteste diversas extra de vossas correspondência de Paris, das quais resulta que um senhor Home, que dá sessão nalgum salão da capitale, se acha nesse momento na Itália, e não pode por consequência, se achar em Lyon. Senhor, eu ignoro primeiro conhecer esse senhor Home. Segundo, eu não sei qual é o seu talento. Terceiro, eu nunca tive nada de comum com esse senhor Home. Quarto, eu trabalhei, e trabalho com nome de guerra que é do qual eu justifico, pelos artigos de jornais do estrangeiro, e francês que vos é submetido. Quinto, viajo com 2 companheiros, meu gênero de experiência, consiste em espiritualismo ou evocação, visão, e numa palavra reprodução das ideias do espectador por um sujeito. Minha especialidade é de operar por esse procedimento sobre as pessoas estrangeiras, como se pôde ver nos jornais que vêm da Espanha e da África. Assim, senhor redator, vos demonstro que eu não quis tomar o nome desse pretendido Home, que vós dizeis em reputação, o meu é suficientemente conhecido por sua grande notoriedade, e pelas experiências que possuo. Recebei, senhor redator, minha saudação atenciosa. Cremos inútil dizer que o senhor Lambert Laroche deixou Lyon com as honras da guerra. Por certo irá a outros lugares em busca de pessoas mais fáceis de enganar.
Acrescentamos somente uma palavra para exprimir nosso pesar, por vermos com que deplorável avidez certas pessoas, que se dizem sérias, acolhem tudo quanto possa servir a sua animosidade. O espiritismo goza hoje de muita reputação para temer a charlatanice, não é mais aviltado pelos charlatães, do que a verdadeira ciência médica pelos curandeiros das encruzilhadas, por toda parte encontra, sobretudo entre as pessoas esclarecidas, zelosos e numerosos defensores, que sabem afrontar as zombarias. Longe de prejudicar, o caso de Wion apenas serve à sua propagação, ao chamar a atenção dos indecisos para a realidade. Quem sabe até se não foi provocado com essa finalidade por um poder superior. Quem pode se vangloriar de sondar os desígnios da providência? Quanto aos adversários do espiritismo, permite-se-lhes rir, jamais caluniar, alguns anos ainda e veremos quem dará a última palavra. Se é lógico duvidar daquilo que não se conhece, é sempre imprudente inscrever-se em falso contra as ideias novas que, mais cedo ou mais tarde, podem dar um humilhante desmentido à nossa perspicácia. A história aí está para o provar. Aqueles que, no seu orgulho, aparentam piedade dos adeptos da doutrina espírita, estarão tão elevados quanto imaginam. Esses espíritos, que ridicularizam, recomendam que se faça o bem e proíbem o mal, mesmo aos inimigos, eles nos dizem que nos rebaixamos pelo só desejo do mal. Qual é, pois, o mais elevado, o que procura fazer o mal, ou aquele que não guarda em seu coração nem ódio nem rancor? O senhor Rome regressou a Paris há pouco tempo, mas deve partir sem demora para a Escócia, e, de lá, para São Petersburgo. Manifestações no Hospital de Saintes. O jornal independente de La Charente Inferior narrava, no mês de março passado, o seguinte fato que teria ocorrido no Hospital Civil de Saintes. Contam-se histórias maravilhosas, e nesses 8 dias, não se fala senão dos estranhos ruídos que, todas as noites, ora, imitam o trote de um cavalo, ora a marcha de um cachorro, ou de um gato. Garrafas colocadas sobre a lareira são lançadas para o outro lado do quarto. Um pacote de trapos velhos foi encontrado, certa manhã, torcido em 1000 nós, impossíveis de desatar. Um papel, sobre o qual haviam escrito: "Que queres, que pedes?" foi deixado uma noite sobre a lareira. Na manhã do dia seguinte estava escrita a resposta, mas em caracteres desconhecidos e indecifráveis. Fósforos colocados sobre uma mesa, à noite, desapareceram como por encanto. Enfim, todos os objetos mudaram de lugar e se espalharam por todos os cantos. Tais sortilégios somente ocorrem na obscuridade da noite. Desde que se faça a luz, tudo volta ao silêncio. Apagando-a, os ruídos logo recomeçam. É um espírito amigo das trevas. Várias pessoas, eclesiásticos, antigos militares deitaram-se nesse quarto enfeitiçado, e foi-lhes impossível descobrir alguma coisa, ou dar-se conta do que ouviam. Um empregado do hospital, suspeito de ser o autor dessas travessuras, acaba de ser despedido. Assegura-se, porém, que ele não é o culpado, ao contrário, muitas vezes foi a própria vítima. Parece que esse caso começou há mais de um mês. Passou-se muito tempo, sem que nada fosse dito, cada um desconfiando dos próprios sentidos, e temendo ser levado ao ridículo. Somente há alguns dias, é que se começou a falar disso. Observação: ainda não tivemos tempo de nos assegurar da autenticidade dos fatos descritos acima. Só os apresentamos com muita reserva. Observaremos apenas que, caso tenham sido inventados, nem por isso são menos possíveis, e nada apresentam de mais extraordinário que muitos outros do mesmo gênero, e que estão perfeitamente constatados. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Fundada em Paris no dia 1º de abril de 1858. E autorizada por portaria do senhor prefeito de polícia, conforme o aviso de essa examinadora, senhor ministro do Interior e da Segurança Geral, em data de 13 de abril de 1858. A extensão, por assim dizer, universal, que a cada dia tomam as crenças espíritas, fazia vivamente desejar-se a criação de um centro regular de observações. Essa lacuna acaba de ser preenchida.
A sociedade, cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de serem esclarecidas, contou, desde o início, entre seus associados, com homens eminentes por seu saber e posição social. Ela é chamada, disso estamos convencidos, a prestar incontestáveis serviços à comprovação da verdade. Seu regulamento orgânico lhe assegura uma homogeneidade sem a qual não há vitalidade possível, baseia-se na experiência dos homens e das coisas, e no conhecimento das condições necessárias às observações, que são o objeto de suas pesquisas. Vindo a Paris, os estrangeiros que se interessarem pela doutrina espírita encontrarão, assim, um centro ao qual poderão dirigir-se para obter informações, e onde poderão também comunicar suas próprias observações. Allan Kardec.